Graças e paz a todos. Confesso que Deus ele falou comigo poderosamente essa madrugada. E sabe, eu tinha uma palavra pronta. E quando chegou a noite, que eu comecei a me deleitar na palavra, o Espírito Santo de Deus falou comigo que não seria aquela palavra que eu iria ministrar, e sim outra. E para mim foi um conflito naquele momento. Eu falei, mas como assim? Já estava tudo pronto. Mas eu tenho certeza que as nossas vidas, a minha vida, ela está no controle do Senhor. Amém? E eu quero dizer isso para você nessa noite, que a sua vida está sobre o controle de Deus. E parece até mesmo uma brincadeira, né? A gente falar de saúde nos momentos que a gente tem vivido. Mas a gente precisa enxergar uma realidade poderosa que hoje, para a questão da saúde, é através dela que nós conseguimos realizar algumas missões ou até mesmo trabalho. Seja você como um pastor, seja você como um médico, um policial, um vendedor ou até mesmo um cabeleireiro. Você precisa dessa saúde. Existe uma importância de termos a saúde para cumprir tanto a nossa missão ou até mesmo a questão do nosso trabalho. E hoje eu quero falar com você a respeito disso, de saúde. Assim como você vai no médico para poder fazer um check-up, uma bateria de exames, para ver como é que anda a questão do teu sangue, da tua respiração, do estado do teu coração. E nesse tempo, onde a palavra mais evidente é a questão da saúde física, nós precisamos nos atentar a um detalhe importantíssimo, que é a nossa saúde espiritual. E é isso que eu quero colocar em evidência para você nessa noite. E eu queria te fazer um pedido. Não fique apenas com o seu telefone na mão, mas eu quero que você faça desse momento um momento especial. Pegue sua Bíblia, porque nós vamos nos deleitar, nós vamos viajar em alguns versículos aqui. Eu tenho certeza que Deus ele vai tratar com você nessa noite do mesmo jeito que tratou comigo essa madrugada. Amém? E é verdade que nesse momento de pandemia, nós não estamos passando apenas por um desafio na área física. Eu creio que muitas pessoas, por conta deste isolamento e por conta até mesmo do pânico que é estabelecido, pelas mídias, pelas conversas, que é instalado nas casas, muitas pessoas estão trabalhando em questões emocionais e elas têm se aprisionado nisso. E às vezes existe uma linha muito semelhante, e eu quero que você se atente a isso. Existe uma linha muito semelhante entre o que é emocional e o que é espiritual. E por isso que hoje eu quero falar, para você que toma nota, você vai colocar o tema dessa mensagem como um coração saudável. E eu comecei a pesquisar sobre essa questão de coração na Bíblia. E na sua grande maioria, não na sua totalidade, mas na sua grande maioria, quando você encontrar a palavra coração descrita na Bíblia, ela está se referindo tanto ao seu espírito, como ela está se referindo à sua alma. Existe uma mescla, uma mistura daquilo que é espiritual e que é emocional. Então todas as vezes que você lê essa palavra coração, na sua grande maioria, você vai conseguir ter esse entendimento, que a palavra está tentando te conduzir ali para uma realidade, tanto espiritual como emocional.
E eu creio que Deus tem para nós não só vida, mas Ele tem vida em abundância. Amém? E nós podemos ver lá em João capítulo 10, versículo 10, que diz: Ele veio nos trazer a vida e vida em abundância. Deus, Ele quer que você experimente essa abundância no teu espírito e também na tua alma, nas tuas emoções. E você que já fez CCC aqui na igreja, né, ou até mesmo que está cursando, ou muitas das vezes viu em nossas ministrações nós falarmos em alguns aspectos do que compõe a sua alma. Eu quero que você anote isso, se você não fez. Se você já fez o CCC, ou até mesmo viu em ministrações, você vai relembrar. E eu quero dizer que a tua alma, ela é composta, se a gente pode colocar em evidência 3 pontos aqui. Primeiro, a tua mente, que são os teus pensamentos. Segundo, as tuas emoções, que são os teus sentimentos. E terceiro, que eu quero que você grife aí, desejos, que são as tuas vontades. E quando nós começamos a olhar para o nosso coração, nós estamos falando de um espírito, mais a nossa mente, mais as nossas emoções, mais as nossas vontades. Então, quando você associar, você vai conseguir ter essa percepção a partir de agora. E existem 3 características e são essas que eu quero que você se atente essa noite. Que vai ser verdadeiramente um exame, um check-up que você precisa fazer para você continuar nessa jornada, né? E o primeiro, nós vamos encontrar lá no livro de Mateus, capítulo de número 13, a partir do versículo 11. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Não fique limitado apenas ao que eu estou falando, mas eu quero que você abra e leia junto comigo. E nós vamos ler aqui uma conversa que Jesus estava tendo com os discípulos. E os discípulos começaram a perguntar a Jesus. Capítulo de número 10, Mateus, capítulo de número 13, a partir do 11, e nós vamos até o 15. Esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui. E eu tenho que correr. E como eu falei, Jesus ele estava conversando, falando com os seus discípulos. E no meio dessa conversa, os discípulos eles começaram a perguntar a Jesus. E perguntaram, por quê que para eles o Senhor fala através de parábolas, e conosco o Senhor tem destrinchado essas parábolas? E Jesus, lá no versículo 11, ele vai e responde, ele diz assim: disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles, e eles que Jesus está falando aqui, são o público, é a multidão, são os fariseus, são os espectadores, a eles não é dado esses mistérios, não é dado conhecer. E eu quero abrir aqui um espaço, um parêntese, e eu quero que você guarde isso. Se você quer ter acesso aos mistérios e aos segredos do reino de Deus, isto está apenas à disposição dos que têm compromisso. Você quer ter acesso aos mistérios e aos segredos do reino de Deus, você precisa ter compromisso. Então eu quero que você repita comigo aí na sua casa, que você fale comigo: sempre tem mais. Sempre tem mais. Quanto mais você busca, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você mergulha,
E o salmista ele vai dizer que um abismo ele chama outro abismo. E eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão em uma ministração do pastor Diogo. E isso foi um choque de realidade na minha vida. E eu consegui ter uma leitura ampla de um abismo chama outro abismo. E o que isso quer dizer? Quando você vai para a profundidade, a maneira que você tem compromisso e ir ao fundo, ele também tem compromisso de te desvendar as profundidades. Então você precisa ir, você precisa desejar. E Jesus está dizendo e reafirmando: os mistérios são para os que têm comprometimento, para os que são comprometidos. Os segredos são para os que têm aliança. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aí na sua casa agora me assistindo. Como está a sua aliança? Como anda a sua aliança com Deus? E no versículo 12, nós vamos ver que, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Jesus ele está falando aqui: se você tem intimidade com Ele, eu te darei mais intimidade. E às vezes no nosso pensamento, sabe, na nossa mentalidade, que eu posso dizer assim, humanista, de querer ter o mesmo nível de igualdade para todos, eu quero dizer que não é assim. Não. Deus ele vai te recompensar de acordo com a tua fome. Deus ele vai te recompensar de acordo com a tua consagração. E uma das coisas que eu consegui ter uma leitura no livro de Mateus, nessa passagem, é que Jesus ele estava ensinando e passando para os discípulos aqui um princípio poderoso, que é o princípio de mordomia, que da maneira que você se tornar aprovado com o que você tem hoje, com o que Ele te deu, consequentemente, Ele te entregará mais. Da maneira que você se tornar aprovado com o que você tem hoje, consequentemente, Ele te entregará mais. E isso na sua vida tem a ver com intimidade. Isso na sua vida tem a ver com revelação. Isso tem a ver com experiências no secreto com Deus. Se você tem buscado, mais, um abismo, Ele vai chamar outro abismo. E no versículo 13, diz assim: por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E naqueles que cumprem a profecia de Isaías diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. E no capítulo 15, no versículo 15, que é a chave, que eu quero que você preste bastante atenção nisso, desse primeiro tópico, diz assim: porque o coração deste povo está endurecido. Isso quer dizer, o coração do povo está insensível. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e os cure. E o que eu acho atrativo aqui, o que me chama a atenção é que mesmo na presença do Deus Todo-Poderoso, pessoas endurecem o seu coração. Pessoas fazem mal dessa palavra que é anunciada. E tem até um sentimento de falar assim: se Ele quiser, Ele fala comigo.
Se Ele quiser que eu faça algo, Ele tem que me mostrar. Eu quero falar para você que esse tipo de comportamento passivo descreve as características de um coração duro. Jesus, Ele é bem incisivo e Ele fala: esse não receberá mais. Esse não vai receber mais nada, porque ele tem feito mau uso do que eu tenho dado para ele. Mas aquele que recebe pouco e se alegra com aquilo que o Senhor tem entregado, sabe, Bruno, seja um pouquinho, mas você está feliz com isso que Deus te entregou, Ele te dá mais. E é isso que Deus Ele quer gerar em nós, uma alegria com o que Ele tem nos entregado, uma satisfação, um gozo pelo que Ele tem nos proporcionado. E Ele quer ouvir da sua boca: Deus, muito obrigado. Ele quer que você fale: muito obrigado pelo que o Senhor tem me entregado. Eu tenho sido tão grato. Eu tenho sido tão grato pelo que o Senhor tem feito por mim. Até chegar um ponto, e eu quero chamar a sua atenção. E a gente ouve muito que o coração do homem é enganoso. Mas eu quero dizer para você: você sabia que seu coração ele consegue entender ou discernir? Como assim, Eliabe? E compreenderam com o coração e se converteram. O teu coração na condição adequada pode começar a ter uma leitura espiritual do que está acontecendo. O teu coração numa condição adequada, ele pode sim começar a discernir. Ele pode sim começar a discernir. E tem muita gente que não escuta a voz de Deus. Eu falo: eu não escuto a voz de Deus, eu não consigo ouvir Deus falar comigo. Sabe por quê? Porque você tem um coração duro. E Deus ele não vai falar com um coração duro. E eu quero que você anote aí a primeira característica, a primeira iniciativa dessa bateria de exames que nós precisamos buscar alcançar, é um coração macio. E qual é a característica de um coração macio? É um coração sensível, completamente faminto, maleável, disposto, aberto à voz de Deus, à mão de Deus, para que Ele possa tratar com as nossas vidas. Precisamos perceber que o nosso estado original, todos nós recebemos um coração macio. A pergunta que eu tenho certeza que você deve estar fazendo em casa: como que eu recebi esse coração macio e ele se tornou duro? Como que eu chego no ponto da minha vida a ter um coração insensível? E eu tenho uma resposta para você nessa noite. A dureza do coração do homem, ela acontece aos poucos. Nós precisamos perceber quando isso acontece e evitar, para que isso não nos alcance. Porque da maneira que você consegue preservar a maciez do seu coração, sabe como é que é? Primeiramente, é valorizando a primeira voz de Deus na sua vida. E vejo muitas pessoas falando: eu quero ouvir a voz de Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas eu quero dizer para você que você já ouviu a voz de Deus. Toda vez que você escuta o que você ouviu, a voz da sua consciência,
ali foi a primeira voz de Deus na sua vida. E eu tenho certeza que você sente isso. Quando as coisas tentam te atrair para o pecado, alguma coisa fala: ei Bruno, vou usar o Bruno aqui que está perto. Está errado, não é assim. A primeira voz que você escuta de Deus, ela se chama consciência. Se protegermos a nossa consciência de um estado de cauterização ou aplicação, é uma maneira de preservar a maciez do nosso coração. Olha, o que Jesus estava falando lá em Mateus 13 é: quem tem será dado. Você já tem a palavra de Deus. Você tem a voz da sua consciência. Você já começou recebendo um coração macio. E se você permanecer com isso, você vai experimentar mais mistérios e segredos de Deus. E o seu coração vai permanecer macio. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo de número 3, versículo 18. Agora abra mesmo, viu? Que eu estou vendo aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Amém? E diz assim: o que está sendo dito aqui não é simplesmente pregue, mas ande, viva. Não, perdão. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. E o que está dizendo aqui em João capítulo 3, 1 João 3,18, é que nós não devemos simplesmente falar, não só pregar, mas nós precisamos sim viver. E que esse cristianismo, ele não seja da boca para fora, mas que ele seja uma evidência na sua vida, e todos os dias. Eu quero que você, versículo 19. Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Eu quero dizer que se você viver essa verdade, independente do caos que tem sido estabelecido, o seu coração estará tranquilo. Se você buscar essa verdade, se tivermos esse compromisso com a verdade, teremos a tranquilidade em nosso coração. E você não precisa ir para muito longe. Tem muitas pessoas na sua casa, ou até mesmo amigos, que eles vivem ansiosos, preocupados. E agora, o que é que eu vou fazer? Tem tanta gente morrendo. Como é que vai ser a economia desse país depois que tudo isso passar? Ansiosos. Se você viver diante da verdade, que é a palavra de Deus, você vai vivenciar a tranquilidade no seu coração. Lá no versículo 20 diz: quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. E é muito importante isso. Nós precisamos entender. E a chave é justamente essa, amados. Se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante
de Deus, e recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Deus não nos ama mais ou não nos ama menos se você obedece ou se você deixa de obedecer. Sim, porque o amor de Deus, ele é imutável, ele é incondicional, ele é infinito. Ele não muda se você peca. Ele continua o mesmo. A nossa consciência do amor de Deus será afetada. Sabe quando? Quando você peca. Sabe aquilo quando nós pecamos? É justamente a nossa consciência sendo afetada. E quando a gente peca, eu até já dei um exemplo aqui, é como se algo estivesse nos alertando que existe algo de errado. Acende um farol, uma luz vermelha, e está falando: ei, você aí, você está errando. É a sua consciência. E se vivemos em pecado, a nossa consciência nos condena, e não Deus. Aquilo que Ele pôs como dispositivo da voz dEle dentro de nós está nos alertando. Então, todas as vezes que você sentir esse dispositivo, nem que ele faça pi, 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 pi. Tá chegando perto do pecado e o dispositivo tá que nem um carro. Pi. Aí vai chegando mais perto. Pi. Todas as vezes que você sentir isso, comece a consertar. Conserte. E se eu posso usar como um exemplo uma pessoa que ela cai no pecado e ela vai cometendo outros pecados. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. É a mesma coisa, eu estou andando, aí tem uma garrafa quebrada, e o fundo daquela, eu vou ser bem, sabe, Everton? E eu pisei naquele fundo da garrafa. Sabe aquele fundo da garrafa que fica com as pontas para cima? E você pisa, Bruno, e ele ficou fincado no teu tornozelo. Só em falar, você já sente o quê? Vou correr. Tem que correr. Só em falar você já sente, né? Ih. É o alerta. Agora, se você não tem esse sistema nervoso, sabe, Duda? Você pisa, e você anda, e você caminha, e você vai para a praia, e você chega em casa, e o machucado está lá, e você vai dormir com aquele machucado, e o pé está vermelho. Aí a vermelhidão, porque infeccionou, inflamou, já começa a subir, já está na tua canela. E eu quero dizer para você que essa voz da sua consciência é como o seu sistema nervoso te alerta quando existe algo de errado. E nós temos pessoas que estão ferindo as suas consciências. Elas não têm um sistema nervoso espiritual. A tua consciência é essencial para que você esteja vivo, assim como o sistema nervoso. Devemos andar em santidade para evitar que a nossa consciência ela seja afetada. E eu tenho que correr mais aqui. Se eu não conseguir terminar, depois fica a parte 2. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios 4:30. E diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Eu quero dizer aqui para você que você foi selado.
Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o nosso espírito, e eu quero que você bata assim, diga assim, o meu espírito, ele foi regenerado, mas a nossa alma não. E ele veio fazer morada onde? Como diz lá em Efésios 4:30. Sabe onde ele veio fazer morada, o Espírito Santo? No teu espírito. E eu preciso te lembrar que você é feito de corpo, CCC aqui. Corpo, alma e espírito. E uma das coisas que você precisa atentar é que aqui em Efésios, ele não está falando para o ímpio, não. Ele não está falando para o fariseu, ele está falando para o cristão. Ele está alertando para que este povo não venha entristecer o espírito que está dentro do seu espírito. Esse povo. Nós fomos selados para o dia da redenção. E precisamos atentar que quando nós pecamos, nós não perdemos salvação. Tem muita gente que pensa, pequei, perdi a salvação, acabou. Deu um bug aqui, né? E perdi a salvação. Voltou. Mas não. Quando você peca, sabe o que acontece? Nós perdemos a comunhão, a intimidade, a conexão. A sua salvação não está fundamentada em obras, mas sim em frutos de arrependimento. Se cair, a gente volta rapidinho. Amém? Então, eu consegui enxergar que eu preciso ter um coração macio. E qual é o segundo exame dessa bateria que eu preciso fazer, Danilo? Um coração inteiro. Um coração macio, eu já descobri. Um coração inteiro. E onde é que nós vamos encontrar isso? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 8:36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? E Filipe disse: você pode, se crer de todo, inteiro, o teu coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. O que você precisa ter? Um coração inteiro. Eu lhes darei um coração. Isso está lá em Jeremias 24, versículo 7. Eu vou correr aqui. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me, de saber quem eu sou, o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o seu coração. De todo o seu coração, um coração inteiro. E o que Jesus ele espera do povo dele nesse tempo? É que o povo dele viva em torno dele todos os dias. Não adianta você só querer viver do lado de Jesus no domingo. Não adianta você querer ver Jesus, viver em torno dele apenas no dia que acontece a sua célula e eu vou lá e posto a foto bonitinha. Eu estou na célula, mas durante a semana está virando cão, dentro de casa, dando mau testemunho. O Senhor, Ele pede de você um coração inteiro. Ele quer que você seja inteiro. E eu já estou quase terminando. Será que vai dar?
E por que é tão importante você ter a conversão de todo o teu coração? Abra a tua Bíblia aí rapidinho, em Tiago capítulo 4, versículo 8. Eu espero que em casa você esteja anotando todas essas passagens. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o quê? O coração. O que Tiago quis dizer? Tiago está falando a uma igreja debaixo da graça, nesse tempo que a gente tanto fala que é graça. Pecadores, aproximem-se em Deus, limpem as suas mãos. Você que tem mente dividida, mas você começa a ver que o pecado, ele está atuando no teu espírito? Não, ele atua na tua alma. E aquilo que é verdade no teu espírito hoje é o que precisa começar a transformar a tua alma. E eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa palavra. Eu acho que aqui, metanoia, é uma mudança de mente. E essa mudança de mente, ela começa na tua alma. É aquilo que você recebeu no seu espírito, que tem o poder de alterar a tua alma. E esse é o processo de santificação na vida de todo crente. E lembre-se, quando nós olharmos para o coração, nós estamos falando de alma e espírito. E ela que quer a totalidade. A sua alma é onde está a sua personalidade. A sua alma é onde estão os seus apetites, os seus desejos, as suas vontades. É lá que tem que acontecer essa metanoia, na sua alma. E o terceiro, para poder terminar, eu falei de coração macio, eu falei de coração inteiro, e agora eu vou falar de coração firme. E a passagem que nós vamos ver de coração firme está lá em 2 Crônicas 12, versículo 13 e 14. Eu vou correr aqui. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 17. Amém? Caiu rapidinho. A gente já está terminando. Amém? Caiu rapidinho. A gente já está terminando. Então, como eu estava falando, desses exames, essas características. Primeiro, um coração macio. Segundo, um coração inteiro. E por último, para encerrar, eu preciso ter um coração firme. E onde é que eu vou encontrar esse coração firme? Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 12, a partir do versículo 13. E diz assim: o rei Roboão, ele era neto de Davi. A gente está falando aqui do neto de Davi. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar.
Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, e ele agiu mal. Preste bastante atenção. Ele agiu mal, porque não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. E como eu disse, nós estávamos falando aqui do neto de Davi. Ele fez o que era mal, pois não se preparou. Ele não preparou o seu coração e fixou o seu coração a buscar a Deus. Ele até começou bem, mas ao longo do caminho ele vai se desviando daquilo que Jesus ele tinha mostrado, daquilo que o Senhor tinha falado para ele. E quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece que começam bem? Eles até têm aquela iniciativa no começo, aquela motivação, aquela alegria, aquela vontade de mudar o bairro, mudar o estado, mudar o país. Mas na metade do caminho eles param. Ou até mesmo essa pessoa que eu estou falando aqui essa noite é você. Você até começa bem, mas chegou uma hora que você trava. Eu quero dizer que um dos maiores segredos para você descobrir o secreto, aquilo que é do nosso Senhor, é que você esteja no estado firme. É que você seja firme. Não é que as lutas elas vão continuar a aparecer, mas sabe, elas vão aparecer, e todas as vezes que ela chegar, eu vou falar: eu estou firme. O meu coração, ele está alicerçado no Senhor. Ele está alicerçado na rocha eterna. Ele é o meu porto seguro. E o que é um coração firme? É um coração posicionado. É um coração constante. É um coração que não é sujeito às mudanças, às variações. É um coração que está todo dia lá. O negócio está comendo no centro, não, mas espera lá. Eu tenho que lembrar quem eu sou. Porque vão chegar, mas você tem que lembrar quem você é em Deus. Ele é a nossa rocha. E uma das coisas que a gente que cuida de outras pessoas, a gente escuta muito falar: eu quero ser usado por Deus, sabe? Sabe, Bruno? Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser ferramenta de Deus. Eu quero que Ele me use. Mas eu quero perguntar uma coisa a você aqui, e escute isso: você está todos os dias lá? E você não precisa ir longe. Você só precisa atentar uma coisa. Hoje, para você ter credibilidade com as pessoas, ou até mesmo no seu trabalho, não adianta você fazer apenas um dia. Não adianta ser o hoje. Mas você tem que estar lá. Ei, eu estou aqui, tá? Ei, conta comigo, eu estou aqui. Ei, eu não saí daqui não, eu estou aqui. Ei, tu não me chamou, mas eu estou aqui, tá? E isso, irmão, pode passar um dia, pode passar um ano, pode passar 2 anos, pode passar 10 anos,
Pode passar mais de 40 anos, como foi na vida do profeta Jeremias. Eu estou aqui firme. Eu estou aqui, convicto no Deus da minha salvação. Meu coração está firme, como diz o salmista. Lá em Salmos 57:7, o salmista Davi disse: meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. E o que eu quero encorajar você nessa noite, Igreja Evangélica Nova Aliança, Paraíba, porque a gente já está até em outra cidade, e eu creio que Deus vai nos levar a outras cidades e regiões. O que eu quero encorajar você nessa noite é a estar preparado, esteja fixo, esteja sempre disponível. Sabe para quê? Para que Ele venha te proporcionar os seus segredos, e para que você possa viver isso com Ele. E para encerrar tudo isso aqui, que quer receber de Deus, responda, levanta a sua mão. Você quer receber de Deus? Você que está aí na sua casa, você quer receber de Deus? Você quer receber dele nessa noite? Seja constante. Leia a palavra. Esteja disponível. Deus, Ele tem me ensinado muito nesse tempo a ser constante. Porque vão chegar, irmãos. Os sintomas vão chegar. Mas agora você já fez o exame. E você sabe que você precisa ter um coração macio, um coração inteiro, que é um coração ensinável, e um coração firme no Senhor, naquilo que Ele te prometeu. E eu quero declarar tudo isso na sua vida nessa noite. Que essa palavra seja ministrada no seu coração, penetrada no seu espírito, e que através disso que você recebeu no seu espírito, tenha o poder de alterar a sua alma, tenha o poder de realizar essa metanoia, essa mudança de mente, em um nome poderoso de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.